Olá pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast Torre de Observação, um momento em que a gente debate assuntos tangenciais à bruxaria, partindo de um ponto de vista, né, muitas vezes do Coven de Fortaleza, falando sobre assuntos da bruxaria, muitas vezes com convidados, e hoje a gente trouxe o Flávio Lopes, que é alto sacerdote gardneriano, também iniciado em outras tradições, para contribuir com esse bate-papo. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Murilo. Obrigado pelo convite. Um prazer imenso estar aqui para falar desses caminhos que eu amo tanto. Legal. Já começando, entrando no assunto, eu gostaria que tu se apresentasse um pouco, contasse um pouco da tua história, e aí a gente vai enveredando sobre o tema, que hoje é sendas iniciáticas na Wicca. Muito legal. Sou Flávio Lopes, tenho 31 anos, moro em São Paulo, sou psicólogo de formação, trabalho com psicologia, estou finalizando meu mestrado em ciência da religião, sou alto sacerdote gardneriano, como você disse, estou à frente de um convento em São Paulo, mas ao longo da minha jornada espiritual na Wicca, eu já passei por outros caminhos, então tenho uma história no dianismo de mais de 6 anos, antes de me iniciar na prática gardneriana. Sempre foi muito ativo na comunidade aqui em São Paulo, com os intelectuais abertos, dando palestras, fazendo workshops, ajudando a organizar eventos. E, enfim, isso me fez conviver com bastante pessoas de grupos diferentes, ter visões muito diferentes e experimentar práticas, cosmovisões complementares e múltiplas do neopaganismo. Legal, Flávio. É interessante a gente trazer esse tema exatamente para nós trazermos possibilidades para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? A maioria das pessoas que escutam podcast não são iniciados em lugar nenhum, muitas vezes são solitários. Em algumas situações estão em locais distantes, que não têm acesso a covens, que não têm acesso a tradições. E é importante as pessoas entenderem mais ou menos como funcionam os grupos, até para tomar uma decisão, como por exemplo eu tive que tomar, que é sair da minha cidade, que foi Fortaleza, e ir para o Rio de Janeiro em busca de uma iniciação formal, né? E aí, como é que tu encarou esse teu processo, né? Conta pra gente mais ou menos como foi encontrar a Wicca, como foi o teu chamado, como foi o teu processo de autodescoberta. Comecei a conhecer a Wicca, eu era bem novinho, eu era adolescente, tinha 12, 13 anos. Descobri pela internet, como a maioria das pessoas, eu acho. E aí comecei a participar das listas de discussão, dos fóruns na internet. Naquela época, a gente não tinha uma variedade tão grande de caminhos iniciáticos como a gente tem hoje à disposição aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem muitas tradições bem representadas aqui no Brasil, em vários lugares. E lá, quando eu comecei, o cenário era um pouco diferente. A principal tradição que a gente tinha consolidada no Brasil, em grupos diferentes, era a tradição diânica, era o dianismo. E esse foi o meu primeiro contato com a arte. Eu lembro que desde muito cedo para mim era muito claro que eu gostaria e tinha vocação para trilhar um caminho sacerdotal. Eu sempre quis isso desde pequeno e me encontrei muito na ideia da bruxaria. E assim que eu fiz 18 anos, antes de fazer 18 anos, eu já tinha essa consciência de que eu queria buscar uma formação sacerdotal e de que isso deveria acontecer dentro da Wicca, de que esse era o lugar em que eu me sentia espiritualmente em casa. E aí, assim que eu fiz 18 anos, eu comecei um treinamento formal, em um grupo que também não era na minha cidade, era em outra cidade, então eu tive que viajar e buscar isso em outro lugar, fazer um treinamento mais ou menos presencial, às vezes à distância, com outras pessoas aqui de São Paulo que faziam parte desse mesmo grupo. E com 18 anos eu entrei para a tradição diânica como dedicante nessa tradição. 2 anos depois eu me iniciei e fiquei por mais 4 anos como iniciado, até que eu resolvi me desligar e aí fui me aproximando da Wicca gardneriana aqui em São Paulo. Recebi minha iniciação, passei pelo meu treinamento, e quando o momento chegou, fui dando origem ao meu próprio coven hoje, com a minha primeira iniciada, que é a Ana,
E hoje a gente tem o nosso coven aqui, mas o meu caminho foi esse, né? Naquela época a gente tinha poucos caminhos aqui e não acho que eu escolhi o dianismo naquela época porque a gente tinha poucos caminhos aqui, não. Eu sinto que naquela época todas as ideias do dianismo ressoavam muito com o meu coração, eram muito caras para mim, como ainda hoje muitas delas ainda são, apesar da minha prática hoje ser muito mais voltada à tradição gardneriana, mas eu sinto que foi um processo de crescimento, amadurecimento, e à medida em que o tempo foi passando, as nossas ideias vão mudando, a nossa compreensão da arte vai mudando e a gente vai respondendo a outros chamados também. Acho interessante que mesmo pela distância geográfica, minha história também é bem parecida. Também comecei há muito tempo, e aqui em Fortaleza tinha um grupo remanescente da Abruica, que foi um ramo do dianismo que ficou muito forte aqui durante um tempo, e eu também fui iniciado nesse grupo. Né? E também não foi porque só tinha esse grupo aqui, foi porque naquele momento eu me apaixonei, eu gostei daquele movimento, daquelas cores, daquelas pessoas, daquela música. E aí, mais pra frente também, com a própria maturidade, não que seja imaturo, mas tipo, a própria vivência mesmo, assim, como ser humano, né, vivendo, conhecendo outras coisas, lendo outras coisas, eu comecei a mudar um pouco também o meu interesse, e acabou que eu caí na tradição alexandrina. E eu acho esse movimento interessante, né? E aí, para você, quais são, por exemplo, os pontos de concordância entre as duas tradições? Certo. É uma pergunta que eu recebo com frequência das pessoas, sabem que eu tive nos dois caminhos, de como eu percebo as diferenças, de como são as semelhanças, o que eu acho de uma, o que eu acho da outra, se depois que eu me tornei gardneriano, eu acho que o dianismo faz mais sentido, ou se depois que eu me iniciei na tradição gardneriana eu me decepcionei, porque a minha essência era diânica mesmo, e eu não consigo entender, para mim esse conflito nunca existiu, porque eu percebo que ao mesmo tempo em que os dois sistemas têm grandes convergências, então os dois sistemas têm uma estrutura litúrgica parecida, no sentido de que celebramos 8 sabatos, os dois caminhos, celebramos as luas cheias, temos um caminho marcado por iniciação, por um treinamento formal, uma estrutura de coven, ou também de groves no dianismo, que é um pouco diferente, mas é próxima à ideia do coven. A ideia de celebração à deusa, apesar de que no dianismo a gente tem uma ênfase muito maior à deusa em detrimento ao deus. Na tradição gardneriana, a gente tem uma importância do deus quase equiparada à deusa, mas eu sinto que são caminhos que estão todos enraizados nessa ideia de celebração das forças da vida, de maneiras próprias, cada um com as suas influências, mas que estão centrados nessa ideia de crescimento espiritual e desenvolvimento espiritual através da celebração da força da vida, se baseando em mitologias pré-cristãs e buscando esse resgate e essa autonomia do praticante. Em ambos os caminhos, os seus membros iniciados são todos sacerdotes, todos sacerdotisas. Então, são caminhos que buscam essa autonomia espiritual do praticante, essa maturidade espiritual do praticante. E isso é muito bonito. Então, eu sinto que na minha história, esses caminhos se complementam de alguma maneira. A minha experiência diânica e meu treinamento diânico me deram bagagens que foram muito importantes, e são muito importantes na minha experiência gardneriana, assim como a minha experiência gardneriana me fez conseguir olhar para determinados elementos do dianismo de outra maneira, e ressignificar e aprofundar determinadas ideias. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que são movimentos que surgem em contextos muito diferentes, né? Que a tradição gardneriana surge na Europa, ela surge na cena ocultista europeia ali do século XIX, XX, que é muito permeada por uma ideia de magia cerimonial, pela tradição dos grimórios, as lojas esotéricas, uma influência no seu pensamento muito grande de sistemas como a cabala, a filosofia neoplatônica, práticas teúrgicas e etc. O dianismo nos Estados Unidos, ele tem grandes influências dos movimentos de espiritualidade da deusa, que são os movimentos de espiritualidade feminina, o próprio movimento feminista, a teoria feminista acadêmica
teve uma influência imensa na estruturação das práticas diânicas nos Estados Unidos, coisa que não aconteceu lá na Europa, com a Wicca tradicional. E o dianismo também tem uma veia que vem numa linha do ambientalismo, do neo-xamanismo, da ecoespiritualidade. Então isso faz com que essas influências originárias dos dois sistemas, dos dois movimentos, fazem com que eles caminhem, cada um num sentido muito específico, num sentido muito próprio. As práticas são identificáveis. Eu me lembro que depois que eu passei pelo meu primeiro sabá gardneriano, quando eu me iniciei, foi um Beltane, eu me lembro que o Claudinei, meu iniciador, falou assim: e aí, você achou muito diferente? E aí eu olhei para ele e falei assim: é muito diferente, mas tem algo muito reconhecível nos dois lugares. E esse foi o meu sentimento, depois de passar pelo meu primeiro ritual gardneriano. Tipo, sim, são muito diferentes, mas existe uma essência, de alguma maneira, muito reconhecível nesses dois movimentos. Então isso é interessante de se perceber, né? Eu acho que os objetivos são diferentes, eu acho que a ideia do crescimento espiritual te leva para lugares diferentes, o que para mim não é um problema, é uma vantagem, porque eu sinto que espiritualidade, de uma maneira geral, e o desenvolvimento espiritual é algo tão profundo, complexo, elaborado, que seria muito orgulhoso da nossa parte dizer que temos um sistema que pode levar a gente para a verdade absoluta, enquanto todos os outros são falsos. Então, eu sinto que são dois caminhos, apesar de muito diferentes, e aí a gente pode entrar nas diferenças, que tem uma possibilidade de aprofundamento e profundidade imensas e que podem levar os seus praticantes, desde que eles se identifiquem com esse sistema e se dediquem a praticá-lo de maneira profunda, para um desenvolvimento espiritual imenso. E eu acho isso muito bonito, porque isso celebra essa diversidade de possibilidades de um caminho espiritual, porque nem todas as pessoas vão ter vocação para um caminho ou para outro, e essa diversidade de caminhos é bonita, porque ela oferece possibilidades de desenvolvimento para todas as pessoas. Eu super concordo, também acho que é muito por esse caminho aí mesmo, é a diversidade da deusa, né? E aí me traz uma dúvida pessoal minha. Não sei se tu vai saber responder, mas olhando de fora, eu vejo que lá a Wicca nos Estados Unidos ela foi muito mesclando-se, né? Óbvio que a tradição diânica tem muito da tradição gardneriana, porque, enfim, é a primeira tradição. Muito que eu digo, tipo assim, a essência, por exemplo, os 8 sabás, os esbás, a Deus, o Deus, enfim. Mas tu acha também que houve um movimento reverso, por exemplo, que a tradição gardneriana também se influenciou de alguma forma, não que mudou, mas, sei lá, um toque, um sotaque, sei lá, uma forma pública, com a tradição diânica, que é muito forte lá dos Estados Unidos também? Eu acho que sim, sem dúvidas, e eu acho que isso não é uma particularidade da Wicca. Todo movimento, nem todo movimento espiritual, qualquer movimento social, conversa muito com a sua geografia, conversa muito com os movimentos que estão no seu entorno, e é impossível que as regionalidades não apareçam. Então, claro que existe uma regionalidade da Wicca gardneriana em determinados lugares da Europa, aqui nos Estados Unidos tem suas diferenças, e aqui no Brasil tem suas particularidades, e é natural que isso aconteça, porque a gente está conversando com esses movimentos todos. Nos Estados Unidos, eu sinto sim que isso aconteceu, eu sinto que isso acontece, enfim, né? Assim como na Europa também, depois de um tempo, essas influências americanas e de outros lugares da Europa acabam retornando e essas coisas vão se desenvolvendo de maneira muito orgânica, mas eu sinto que nos Estados Unidos, quando a tradição gardneriana vai se desenvolvendo em paralelo com tantos outros movimentos, né? Então a gente tinha nos Estados Unidos a tradição Fairy se desenvolvendo ali, o movimento Reclaiming, as diversas tradições diânicas que não eram apenas uma, diversos grupos de Wicca eclética independente foram criando suas próprias práticas através de experimentação e se consolidando, construindo rituais públicos. E uma comunidade pagã tão aquecida nos Estados Unidos, tão múltipla, e essas pessoas todas convivendo nos seus eventos, convivendo nas suas comunidades, nas suas celebrações abertas.
de que é impossível que não haja um crescimento coletivo no sentido de uma fertilização cruzada, né? Então, essas pessoas, apesar de terem práticas muito próprias, obviamente foram absorvendo determinados elementos, características do seu entorno. Isso é impossível de não acontecer. Eu acho que isso não é uma particularidade da Wicca nos Estados Unidos, mas de qualquer movimento religioso que vai para um lugar diferente da onde ele surgiu, ele vai precisar dialogar com o lugar, responder às necessidades espirituais daquelas pessoas que estão num país diferente, numa cultura diferente, numa realidade diferente. Não tem como não ser diferente, né? E essa é mais uma vez, isso que a gente falou agora há pouco, essa força da diversidade que aparece tão grande na Wicca como um movimento tão amplo e diverso. Então, eu acho isso muito bonito. E isso é algo que também, mais recentemente, vem acontecendo no museu, né? Aqui no Brasil, aí em São Paulo, Museu de Bruxaria, que a gente vê várias pessoas de várias tradições diferentes naquele momento, naquele ponto de convergência ali, celebrando juntos. É muito bonito de ver acontecer mesmo. Só nos fortalece, né? Isso, só fortalece. E aí a gente falou um pouco dos pontos em comuns, dos pontos de divergência, né? Mas como é que, por exemplo, se dialoga em relação a isso? Por exemplo, você exemplificou bem que são propósitos diferentes, são formas de ser diferentes, né? Como é que é o ponto de diálogo em relação a isso, né? Recentemente eu estava ouvindo um podcast que acho que é quase 5 horas de podcast, enorme podcast, que é um rabino, um pastor evangélico e um sacerdote que é muçulmano, um sacerdote, um sheik, que aí eles estavam dialogando, porque os três são de origem, a mesma origem, né? São monoteístas, abraâmicos, mas que tem 3 religiões que descendem daí, 3 tradições religiosas que quase que completamente diferentes uma da outra, e mesmo que eles bebam da mesma fonte em determinado momento, o diálogo acontece, mas acontece de uma forma delicada. Como é que acontece isso dentro da Wicca, por exemplo? A tua opinião e a tua experiência? Eu acho que na Wicca a gente tem uma facilidade de que os monoteísmos. Tem uma sacerdotisa gardneriana que eu admiro muito, ela já faleceu, é a Judy Harrell. E ela era lá dos Estados Unidos, e tem um livro dela muito bonito que eu gosto, que chama Spiritual Mentoring, que é mentoria espiritual, em que ela fala que uma vantagem dos movimentos pagãos, que não são monoteístas, é que a gente não precisa ter uma única verdade. Como pessoas politeístas podem aceitar múltiplos deuses, naturalmente a gente já tem uma tendência para aceitar múltiplas verdades maior e com mais facilidade do que os monoteísmos, que estão muito centrados na ideia de uma palavra revelada, uma única verdade, um único caminho. Então, que o nosso convívio ele é mais fácil, porque a gente já tem essa propensão a entender que existem múltiplas possibilidades de caminho. E eu sinto que a resposta vai nessa direção. O que eu observo na nossa comunidade, aqui em São Paulo, e nesse convívio que a gente tem, ele é um convívio extremamente harmonioso, porque, para além das nossas práticas iniciáticas, cada pessoa experimenta e vivencia no seu próprio grupo, a gente compartilha uma visão um pouco mais abrangente de espiritualidade, que não está centrada necessariamente na nossa prática iniciática, mas que é uma ideia compartilhada de neopaganismo. Então eu acho que o ponto de encontro é o neopaganismo. Todos nos identificamos aqui como neopagãos, isso faz com que a gente compartilhe uma série de princípios, valores, ideias, mesmo que dentro das nossas teologias ou das nossas práticas a gente tenha grandes diferenças, essa ideia de que todos praticamos de alguma maneira uma veia do neopaganismo, uma espiritualidade neopagã, nos une mais do que nos separa e nos dá bases para que a gente possa conversar e discutir e ter uma prática coletiva que está ancorada em valores mais amplos do que aquilo que a gente faz dentro dos nossos grupos e das identidades das nossas tradições. Então, quando eu faço um ritual aberto no museu, por exemplo, eu não faço um ritual gardneriano aberto. Eu não vou lá e digo, sou um sacerdote gardneriano
e estou aqui com o meu coven, a gente vai fazer uma prática aberta com bases gardnerianas. A gente faz um ritual pagão, a gente faz um ritual mais abrangente, a gente não se preocupa em transmitir valores, ideias, entendimentos, conceitos, ensinamentos que estão arraigados dentro da nossa experiência, dentro da nossa tradição, ou mesmo dentro do nosso povo. A gente dialoga e compartilha de uma espiritualidade mais coletiva, que está num âmbito mais social, que está num âmbito mais público. Então a gente vive coletivamente a nossa espiritualidade num âmbito mais público, e dentro dos nossos grupos a gente aprofunda os temas que são específicos e os mistérios que são particulares a cada uma dessas tradições. A gente poderia fazer uma comparação, por exemplo, com a Grécia Antiga, entendendo que havia um culto da polis, um culto da cidade, em que todos participavam, todos dialogavam, mas uma série de cultos privados, sejam seus cultos domésticos ou seus cultos iniciáticos nas religiões de mistério, em que as pessoas tinham experiências reservadas, mas que coletivamente, socialmente, elas participavam de cultos coletivos e estavam ali todas juntas. Então, eu entendo o nosso diálogo e a nossa comunicação com a comunidade dessa maneira. A gente faz coisas diferentes. Quando a gente está em público, com outras pessoas de outros grupos, a gente vivencia um aspecto da nossa espiritualidade. Quando a gente está dentro dos nossos grupos, a gente procura vivenciar os mistérios que são típicos, característicos e próprios da nossa tradição, dentro dessas muitas tradições que se encontram e se conversam, dos muitos grupos dessas tradições, cada um acaba tendo suas particularidades, as suas ênfases, a sua identidade própria, né? A gente sempre diz isso, que nenhum coven é igual ao outro, mesmo dentro da mesma tradição. Todos vão ter os seus interesses particulares, as suas tendências práticas, só que isso é algo que a gente vivencia na privacidade dos nossos grupos, ao ponto que, em público, coletivamente, a gente consegue ter uma relação excelente, muito boa, dentro de uma ideia mais abrangente de neopaganismo. Eu acho que é por aí a ideia. 2 questionamentos. O primeiro, tu acha que as pessoas entendem isso, as pessoas que estão fora do ciclo, né, fora de dentro dos covens, entendem que aquilo não é um ritual do coven, não é um ritual gardneriano, por exemplo, ou um ritual diânico, mas que é um ritual público, que é aberto, que é livre, né, por assim dizer. E a outra dúvida é, a gente sabe que altos sacerdotes da mesma tradição trocam figurinhas, né? Claro. A gente sabe que isso é comum. Como é que funciona isso entre tradições diferentes? Vocês costumam também trocar? Como funciona aí? Porque aqui, por exemplo, em Fortaleza, o cenário do paganismo ainda é muito pequeno, né? A gente não tem tantos grupos como tem aí, tantas tradições disponíveis como tem em São Paulo, né? E aí eu tenho buscado me aproximar das pessoas que estão fazendo aqui para a gente se apoiar, ter uma rede de apoio, mesmo que política, né? Porque nós sabemos que nós somos uma minoria, uma questão de posicionamento social, né? Como é que funciona aí com vocês em São Paulo, por exemplo? Bom, vamos lá. Vou responder a primeira pergunta. Como as pessoas percebem isso? Eu acho que para as pessoas é claro que essa não é uma prática característica dos grupos aos quais a gente faz parte. Primeiro porque muitas das pessoas que frequentam os rituais públicos nem têm necessariamente uma compreensão tão profunda do que são as tradições, das suas práticas restritas, das suas características. Então, isso já facilita essa ideia de que a gente não está fazendo um trabalho aberto. Uma outra coisa é que no nosso discurso, a gente sempre enfatiza, por exemplo, os rituais do museu, do santuário, de que os rituais são conduzidos por pessoas diferentes, de tradições diferentes, com características distintas, e que as pessoas visitando os rituais vão perceber ênfases em rituais diferentes, maneiras diferentes de celebrar, maneiras diferentes de conduzir um ritual, uma determinada experiência. Então eu acredito que as pessoas não confundam a experiência pública que elas têm nos rituais do santuário com as experiências privadas dos grupos. Na verdade, o que acaba acontecendo é que se as pessoas passam a frequentar o museu, elas vão começando a conhecer as diferentes tradições, os diferentes grupos, os diferentes sacerdotes que podem
treiná-las, e elas vão se aproximando organicamente desses grupos, entendendo suas diferenças. Aí sim, quando as pessoas manifestam esse interesse, a gente passa a explicar bases das tradições, a gente fala para as pessoas conhecerem tradições diferentes, transitarem por grupos diferentes, com pessoas diferentes do mesmo grupo, para que elas possam perceber com quem elas se identificam, onde tem uma sinergia, onde está realmente a vocação espiritual delas, qual dos caminhos, qual dos grupos. Eu, pelo menos, sempre procuro enfatizar isso para as pessoas, de que não é porque você viu o meu ritual aberto e gostou que você necessariamente tem uma vocação para ser um gardneriano. Talvez uma outra tradição fale mais alto ao teu coração, responda melhor ao teu chamado e às tuas necessidades espirituais que você ainda não conheceu. Então, procura conhecer determinadas pessoas, vai lá e pesquisa os caminhos. O mesmo quando uma pessoa me procura um desejo específico pela tradição gardneriana, eu sempre digo para essas pessoas também, olha, o meu grupo não é o único grupo que tem aqui em São Paulo, conheça outros líderes de Coven, participe da comunidade, veja se você acha que tem uma sinergia maior com a gente ou com outras pessoas, porque as pessoas com quem você pretende praticar são tão importantes quanto o sistema que você pratica. Então, eu procuro sempre enfatizar que as pessoas circulem e deixem que esse movimento aconteça de maneira orgânica, mas para os visitantes, de maneira geral, eles não têm muito essa ideia de que estamos fazendo uma prática que seria específica de uma tradição ou outra. Quanto às trocas, eu acho que elas acontecem de uma maneira muito orgânica. Então, tanto dentro das nossas tradições, a gente acaba formando as nossas amizades e trocando as nossas figurinhas e as nossas experiências com outros líderes de Coven. Tem outros líderes de Coven que são muito ativos e que a gente troca muito no todo. Então, eu troco muito com o Wesley Leão, aqui em São Paulo, que é gardneriano também, e que tem o Coven dele. A gente conversa muito sobre as nossas experiências como líderes de grupo, no treinamento. O Wesley é um querido. Ele vai participar do podcast também. Nossa, ansioso para ouvi-lo aqui. Ele é maravilhoso. Troco muito com o Sabrina e o Alex, que são os altos sacerdotes do Coven de Brasília. A gente tem uma relação muito próxima. Os nossos Covens têm uma relação muito próxima, muito especial. E eu sinto que isso nos fortalece muito, porque quebra um pouco desse isolamento, às vezes, que a gente pode ter dentro dos Covens, e traz novas perspectivas. A gente aprende com as experiências uns dos outros, respeitando as nossas diferenças. E entre as tradições, o processo é orgânico também. Então, a gente forma as nossas amizades, os nossos vínculos, e dentro da medida do possível, respeitando os nossos segredos, dentro de cada grupo, a gente troca as nossas experiências, a gente troca as nossas vivências, a gente aprende uns com os outros, a gente troca referências, a gente troca livros, a gente troca experiências, a gente conhece outras práticas, e eu sinto que isso vai enriquecendo a nossa experiência e evitando que a gente permaneça excessivamente engessado, né? Então, as formas das tradições são muito importantes. O formato, a estrutura das tradições é o que as define de alguma maneira. Mas nós costumamos pensar esses caminhos como caminhos vivos, no sentido de que somos nós que estamos praticando esses caminhos, que fazemos esses caminhos. A Ana, que é a alta sacerdotisa do Coven, ela sempre diz que toda tradição ela é tão boa quanto seus iniciados. E que quem faz uma tradição acontecer, um Coven acontecer, são as pessoas que vivenciam aqueles mistérios, que vivenciam aquelas experiências, e que não tem uma tradição melhor ou pior que a outra. Quem torna o caminho melhor ou pior é aquele que vivencia o caminho. Ele só torna esse caminho melhor ou pior para ele mesmo, para o grupo dele. Então, as tradições não são melhores ou piores em essência, mas elas podem ser tão profundas quanto a gente se propõe a caminhar e a experimentá-las e vivê-las como esse caminho vivo. Eu estava lendo um texto que eu não me lembro agora de quem é, mas o texto dizia que quando uma pessoa é iniciada, ela é transformada pelo mistério e, ao mesmo tempo, o mistério é transformado por ela, porque em cada novo iniciado em um sistema, esse mistério se atualiza, porque ele é vivido e experimentado de uma maneira única. Só aquela pessoa poderia experimentar. Então, o mistério também se atualiza, de que é uma fertilização cruzada. O iniciado é fertilizado pelo poder daquele mistério, mas o mistério é atualizado, reforçado,
expandido, estimulado pela experiência de cada iniciado. E eu achei isso tão bonito, tão verdadeiro, porque mostra que as tradições iniciáticas não são rígidas, elas são vivas, elas são forças espirituais, também vão se movendo como tudo na natureza, né? A Wicca celebra tantas mudanças, mudanças da lua, mudanças sazonais, as mudanças interiores que a gente vai atravessando ao longo dos nossos graus. O mistério também é vivo, no sentido de que ele vai se movendo e mudando, e crescendo e acontecendo através dessas práticas. E nas nossas trocas, eu sinto que essa força ela é compartilhada de alguma maneira. Achei muito lindo isso que tu falou, porque traz uma chama para a questão da linhagem, né? Quando a gente vê lá as pessoas que vieram antes da gente, que permitiram com que a gente estivesse aqui, a gente vê que de fato é uma renovação desse elo da existência com aquela arte, né? Muito legal. Inclusive, o interessante que tu falou também sobre a questão de da Wicca não ser algo engessado, porque também as pessoas que estão fora dessas tradições têm uma impressão de que a Wicca tradicional é uma coisa engessada, que é feita a mesma coisa desde quando o Gardner iniciou a primeira sacerdotisa, ou então desde no Forest, né? E aí a gente sabe que não é exatamente assim. E às vezes também as pessoas têm a impressão de que na tradição diânica é baldeado, que cada um faz do seu jeito, né? Tipo, se eu acreditar, vai acontecer e assim será. É quase um segredo na tradição diânica. Qual é a tua opinião sobre esses pensamentos assim, do pessoal? Eu acho que são pensamentos naturais de quem está de fora do movimento. Eu mesmo tinha essa ideia, antes de me iniciar, de que a Wicca tradicional, aliás, eu fui ensinado isso por outras pessoas, de que a Wicca tradicional era engessada e repetitiva. Essas ideias, elas se perpetuam, e por isso é tão importante o que a gente está fazendo aqui agora, que é vir desmistificar todos esses aspectos, né? Tem um iniciado do Gardner, que foi iniciado no coven de Burkett Wood, que era o coven do Gardner, que era o Frederick Lamont. Ele escreveu um livro chamado 50 Years of Wicca. E nesse livro ele coloca diversas memórias dele no coven de Burkett Wood. E uma delas é uma fala do Gardner, que o Gardner dizia que o livro das sombras não deveria ser encarado pelos iniciados como uma bíblia ou um corão, mas como um livro de receitas. E de que a bruxaria deveria ser uma arte experimental, de que as pessoas deveriam fazer aqueles rituais, beneficiar daqueles rituais e, de alguma maneira, usarem dessa experiência para criarem outras experiências, para criarem outras práticas, né? E muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que a Wicca tradicional é completamente engessada e extremamente rígida, quando, na verdade, ela é extremamente experimental. Então, no livro das sombras da minha linha, que é a Long Island, por exemplo, a gente não tem só os textos originais do Gardner. A gente tem textos que foram adicionados ao longo das gerações por diversos praticantes que foram criando outras experimentações e escrevendo outros textos e colocando as suas impressões. E aí esses textos são assinados e datados. Então a gente sabe quem escreveu e quando. E isso dá pra gente essa experiência da ancestralidade, de poder ler as práticas de pessoas que vieram antes de nós, que fizeram algo parecido com o que a gente estava fazendo, com as mesmas bases, a mesma estrutura, mas que foram tendo outras experiências e outras vivências e outras experimentações. E isso é tão bonito porque a arte é viva e deve ser viva. As bases são extremamente importantes e é dentro delas que a gente trabalha. Então isso não quer dizer que a gente vai fazer práticas que são muito desviantes da essência da nossa tradição, mas que a tradição, não só a tradição gardneriana, a Wicca de maneira geral, eu acredito, ela tem um teor que é um teor experimental, em que as pessoas vivenciam aqueles mistérios e nesse contato fértil, a gente é uma religião de fertilidade, a fertilidade da alma, coisas novas vão surgindo, e novas inspirações, e novas manifestações. Isso não precisa substituir ou apagar o que veio antes, mas isso fala da nossa própria vivência do mistério. Isso é tão bonito, essa diversidade é tão bonita. E o dianismo, ele tem também suas bases. Pode parecer que é algo mais abrangente, ou um pouco menos organizado, mas menos sistematizado, porque as práticas diânicas, elas têm um teor mais estático, menos formal, menos cerimonioso e mais intuitivo, mais espontâneo de alguma maneira,
mas isso não quer dizer que ela é menos profunda ou menos estruturada, só que ela obedece a outras bases, a outros princípios, ela está orientada a um outro tipo de pensamento, é uma outra maneira de pensar como se faz magia, é uma outra maneira de pensar a relação com os deuses, diferente, mas não quer dizer que isso está ausente, isso está lá também, para quem quer se aprofundar e vivenciar isso de uma maneira intensa. A tradição jânica também tem um profundo cabedal filosófico por trás dela, prático, estrutural, enfim. E aí volta ao adágio da Ana de que os grupos são tão bons quanto seus iniciados, né? Então, o caminho, quem faz o caminho é o caminhante, não a estrutura em si. Eu acho, inclusive, que a tradição jânica, as tradições jânicas são até mais sistematizadas do que a Wicca tradicional. Não que seja engessada, mas mais sistematizada, é mais definida, eu acredito, assim, do que na Wicca tradicional, que geralmente cada coven pega aquele esqueleto, né, e a partir dali desenvolve o seu trabalho. Né? E aí, tipo, já indo para um outro lado da conversa, que é tipo, agora, digamos que tem alguém que tá ouvindo a gente, que achou interessante tudo que tu falou e tal, mas massa, tradições, por onde começar? Eu li teu livro primeiro, que é tipo um treino solitário, né? Que aí é muito interessante porque dá para dar uma base para as pessoas que não têm contato com tradições, que eu acho que, na verdade, antes das pessoas já quererem entrar no grupo, elas devem primeiro ler os livros disponíveis somente sobre essas tradições, que existem bastante livro disponível aí no mercado, para depois começar a entrar em contato com pessoas, porque nós sabemos que relacionamentos são difíceis, né? Na maioria das vezes, por mais que as pessoas tentem, em algum momento o relacionamento é complicado, né? E aí, o que tu acha disso? Como é que tu enxerga para a pessoa, para o solitário que já leu ou que ainda não leu, que caminho seguir para entrar em contato com essas tradições, que caminho seguir para, quem sabe, buscar uma iniciação? Eu acredito que a primeira palavra é calma, paciência. Quando a gente começa, e eu digo isso pela minha própria experiência, a gente tem um furor muito grande para entrar num grupo e aprender e praticar, e a gente tem uma ansiedade muito grande para ver isso acontecer. E isso é tão bonito, tão gostoso. E agora que eu estou no outro lado da experiência, um líder de grupo, é tão gostoso receber pessoas que estão nesse momento, mas eu digo sempre para essas pessoas, calma, porque essa é uma escolha muito importante. E aí, eu acho que isso é tão importante que no meu primeiro livro, que é um livro de bruxaria solitária, eu dediquei o último capítulo dele inteiro só a isso, só como procurar um grupo se você não quiser ser mais um solitário. E lá eu digo isso, eu digo, calma. Quando eu decidi buscar um treinamento, eu era muito jovem, tinha 17 anos, eu tinha a sensação de que eu, como um buscador, não tinha nada, e que as pessoas que estavam nos seus caminhos há muito tempo, elas eram detentoras de todo o conhecimento, e eu não tinha nada para oferecer. E hoje, mais de 10 anos depois, hoje que eu tenho meu próprio coven, eu entendo que, na verdade, é o inverso. Talvez os iniciados tradicionais entendam o que eu estou querendo dizer de uma maneira muito especial, no sentido de que o postulante é muito sagrado, o postulante é muito querido, no sentido de que se a gente não tem uma pessoa que vai continuar aquilo que a gente está fazendo, essas tradições vão desaparecer. E que a preciosidade da nossa vida espiritual é um tesouro muito grande, a gente precisa escolher muito bem com quem a gente vai partilhar isso, de alguma maneira. Né? Então a gente não tem que entrar no primeiro grupo que a gente encontra, ou buscar o grupo que é mais fácil geograficamente, né? Como você falou, quando você entendeu que você tinha um determinado chamado, você foi buscar a sua iniciação em outra cidade, em outro estado, precisou viajar, e tenho certeza que hoje para você isso fez todo sentido. Então às vezes a gente tem que fazer determinados sacrifícios geográficos de tempo, de dinheiro, porque não é barato viajar, né? Isso demanda uma organização no nosso trabalho, na nossa vida prática, mas é tão importante que a gente tenha segurança nessa caminhada, que a gente possa preservar
o nosso desenvolvimento espiritual, escolhendo muito bem com quem a gente quer compartilhá-lo e nas mãos de quem a gente quer colocar o nosso treinamento espiritual. Na Wicca, todos os iniciados são sacerdotes e sacerdotisas, nós somos treinados para isso. E é importante que a gente não encare isso de uma maneira impessoal, como a gente encararia uma faculdade, por exemplo, que a gente vai lá, se matricula, tem o nosso diploma e pronto. Uma faculdade é super impessoal. E uma experiência iniciática, ela é uma experiência que tem relação com o relacionamento, com as pessoas com quem você vai compartilhar aquilo. Né? Então, quando você entra para um coven, você não vai só aprender os mistérios daquela tradição, mas você vai ter experiências e vivências com outras pessoas. Então, a minha primeira dica é: conheçam as diferentes tradições e sistemas para que vocês saibam com quais vocês se identificam mais. Entendam quais são os sistemas que têm uma relação maior com a tua prática, com a tua compreensão. E a minha segunda dica é: conheçam as pessoas que estão por trás disso, porque as tradições, os covens, os grooves, os grupos são formados por pessoas. E de nada adianta você ter uma imensa paixão por um caminho, mas vivê-lo com as pessoas inadequadas para você. Eu não quero dizer pessoas erradas, no sentido de que existem pessoas certas e erradas, mas existem lugares que são mais apropriados para o nosso próprio desenvolvimento. E eu sempre digo isso para as pessoas que me procuram. Às vezes eu recebo buscadores em que eu acho que são pessoas que têm um desejo genuíno, têm um potencial genuíno, mas que têm uma identidade que não é exatamente a identidade do meu grupo, que acho que podem se dar muito bem no outro coven. E eu encaminho essas pessoas. Eu falo: olha, por que você não procura tal pessoa de tal grupo? Eu acho que vocês vão se dar muito bem. Isso é muito importante, entender que a vivência que a gente tem na coletividade com as pessoas faz parte desse desenvolvimento espiritual, né? O Gardner falava tanto isso, ele falava que as bruxas tinham muito medo de reencarnar longe das suas pessoas amadas e que as práticas rituais serviam para que a gente pudesse se reencontrar nas vidas futuras. E é importante que, acredite a gente ou não na literalidade disso, tem uma lição aí muito importante que é: a gente tem que se sentir em casa de alguma maneira com as pessoas que a gente vai trabalhar, eu acredito. A gente tem que estar confortável com essas pessoas, a gente tem que admirar essas pessoas, a gente tem que conseguir ter respeito por essas pessoas, sentir que essas pessoas nos respeitam também. Então, não tem como falar sobre uma trajetória iniciática sem falar sobre seres humanos, porque somos nós que fazemos isso acontecer. Então, é muito importante encontrar teu caminho, encontrar teu grupo, encontrar as pessoas com quem você vai praticar, e isso é o que faz o caminho dar certo. Um caminho iniciático é tão desafiador. Claudinei sempre diz que a iniciação é como chamar o universo para uma grande batalha, em que a gente vai ser confrontado com os aspectos mais terríveis do nosso próprio ser. E Claudinei sempre diz que a iniciação, ela só é a certeza do confronto, mas ela não é a certeza de que você vai sair vitorioso dali. Claro que a iniciação vai te dando ferramentas para que você lide com tudo isso, para que você atravesse tudo isso. Mas a iniciação em si, o ritual de iniciação, ele é um chamado para esse confronto com as forças. Não é a certeza que você vai ganhar. Isso é você que vai ter que ir lá e dar conta de fazer isso. Fazer isso com as pessoas certas para você é muito mais fácil. Então, tá com o teu grupo e encontrar um grupo que possa te desenvolver espiritualmente, que tenha o mesmo entendimento da arte que você, que tenha uma identidade parecida com a que você procura, isso é essencial. Então, tenham paciência, conheçam os grupos, conheçam as pessoas e deixem que isso aconteça de uma maneira orgânica, que isso aconteça de uma maneira natural. Esses laços vão se formando organicamente. Isso é muito importante e nos preserva de muitas histórias que podem ter um final não tão feliz. Então, essa é a minha dica para quem está aí no caminho de buscador. Eu acho que as pessoas precisam ter noção de o quanto a gente fica vulnerável num processo como esse, né? Então, quando a gente está vulnerável, é importante que a gente tenha confiança que essa vulnerabilidade não se torne um trauma, né? Não se torne um trauma. E eu já vi muitas pessoas abandonarem a bruxaria por conta de traumas, por conta de vulnerabilidades que foram acessadas e atrapalhadas durante todo esse processo, né? Eu acho que quando tu fala calma, é calma para as pessoas terem
um momento de respirar e avaliar a situação, né? Se vale a pena, se são pessoas idôneas, pesquise sobre as pessoas, né? De vez em quando eu falo, acho que até falei já aqui no podcast, que joga o nome da pessoa no Jus Brasil. Eu falo brincando, assim, mas no Jus Brasil. Mas porque, tipo, todo mundo se conhece. Nós não somos uma religião de multidões, né? Então, querendo ou não, as pessoas não podem até não se conhecer no íntimo e ser amigas e tal, mas com certeza conhece alguém que já ouviu falar de fulano. E aí é mais fácil buscar referências por conta disso, né? Então, e aí, às vezes a gente vê as pessoas caindo nas roubadas, sabe? Inclusive aqui em Fortaleza, grupos que tem liderança que já foi denunciado na polícia de abuso sexual, essas coisas, e as pessoas continuam indo lá, né, como cordeirinhos indo para a boca da raposa, e aí a gente fica meio sem saber o que fazer, mas faz parte também, infelizmente, do processo religioso, que isso não é uma coisa exclusiva da Wicca, não é uma coisa que a gente vê em todas as religiões, porque isso é ser humano, né? É uma pena, mas é uma realidade. Isso que você falou é tão importante, né? E é muito verdadeiro. Eu digo isso, que não é só o grupo que tem que avaliar o postulante. O postulante tem que avaliar o grupo, não para julgar se o grupo é bom ou ruim, mas para ver se é adequado a ele, né? Então é o que eu digo. É isso que você falou. Conheça a pessoa fora da arte também. Joga o nome dela no Jus Brasil. Eu falo, sai com a pessoa para jantar, vê como ela vai num restaurante, vê como ela vai tratar o garçom, por exemplo. Vê como ela vai lidar com as pessoas em volta da vida dela. Conheça essa pessoa para além da persona do sacerdote, porque isso é uma persona que a gente cria e que é importante, tem suas funções, mas como essa pessoa lida com as outras pessoas em volta dela, como que é a vida dessa pessoa, conheçam os seres humanos que existem por trás dos sacerdotes. Isso é muito importante, pode proteger as pessoas de muitas maneiras, e isso que você falou é essencial. Conversem com as pessoas da comunidade, conheçam as histórias e se protejam, porque, enfim, a gente está num tempo histórico de tantos escândalos religiosos em tantas religiões, de que a gente, né, é uma lição para o nosso tempo para pessoas de qualquer caminho espiritual. Protejam-se, valorizem-se, busquem segurança. Isso é uma verdade para todos os caminhos espirituais. Para finalizar, Flávio, eu queria que tu falasse um pouco sobre se em algum momento da tua vida tu chegou a praticar essas tradições ao mesmo tempo, né? Se sim, como foi que isso aconteceu, como é que tu conseguiu organizar isso? Porque, por exemplo, falando por mim, eu já acho a minha tradição muita coisa, o meu coven muita coisa, administrar um coven, administrar o ensino da tradição para outras pessoas já é muita coisa. E aí como é que é essa questão de vivenciar isso de diversos pontos de vista ao mesmo tempo? É possível? Você já chegou a praticar dessa forma? Já cheguei a praticar dessa forma, e é muito difícil, porque a gente tem uma lua cheia, né? É a mesma lua cheia no mês para todo mundo, mas eu já tive um período da minha vida em que eu praticava simultaneamente essas tradições, fazia rituais públicos e tinha outras coisas. E até que o ponto em que eu fui avançando no meu treinamento e dando origem ao meu grupo, eu fui cada vez mais concentrando as minhas energias nisso, como você disse. Demanda tanto da gente, é tão difícil. E a gente tem outras áreas na nossa vida que precisam de atenção também. Não dá para a gente negligenciar também outros aspectos da nossa vida. Então, com o tempo, hoje, a minha prática ela é essencialmente gardneriana. Talvez as pessoas que convivem comigo estão pensando agora assim, é mentira, porque você fez 4 ou 5 rituais de Samhain esse ano. Verdade. Porque eu tenho trabalho público, eu tenho pessoas que fazem parte da Fellowship of Isis comigo, por exemplo. Eu tenho amigos que querem celebrar coisas abertas, que vêm aqui em casa e a gente faz rituais. Então eu faço muitos rituais ao mesmo tempo. Cada sabá, eu digo que eu fui um bruxo muito preguiçoso, talvez, na minha vida passada. Eu faço muitas vezes sabá, todos os anos, em rituais diferentes, mas eu gosto muito disso. Isso, claro, isso demanda muita energia e isso faz com que, de alguma maneira,
eu deixo de colocar energia em outros aspectos da minha vida, porque é uma escolha que eu faço, para mim isso é um prazer. Tá dentro do meu próprio grupo é um prazer, mas compartilhar de rituais, experiências e vivências com outras pessoas que não são iniciados do meu coven também é muito bom e faz parte da minha vocação pessoal, da minha experiência religiosa pessoal. Então, eu ainda faço isso, mesmo que eu não faça isso com a seriedade de uma prática de uma tradição, etc., que a gente sabe quanto isso demanda, eu visito outros covens e faço rituais com eles também. Eu recebo iniciados de outros covens aqui em casa, por exemplo, e a gente faz rituais também. E para mim é um prazer fazer isso demanda muito tempo, demanda muita energia. A gente vai passando o tempo, a gente vai ficando mais cansado, mas eu sinto que para mim isso é especial, mas eu entendo que essa é uma vocação minha, então eu não tento levar todas as pessoas comigo, eu preservo o meu povo, eu digo, para que essas pessoas priorizem o treinamento delas, a experiência delas, e essa é a minha vocação. Eu sou geminiano, eu gosto de circular em diferentes ambientes, eu gosto de estar com pessoas diferentes, diferentes histórias, fazer diferentes práticas, e isso faz parte da minha identidade pessoal, como bruxo, como sacerdote, mas dá trabalho, é difícil, é possível, não precisa ser para todo mundo, pode ser para quem gosta, para quem quer fazer isso, é possível, dá para fazer, dá para conciliar. Você vai precisar de ter um dia para descansar depois de vários rituais? Vai, mas dá para fazer, mas não é essencial, e eu não faço isso porque eu acho que um caminho precisa complementar o outro, ou porque alguma experiência é superficial, mas porque é da minha natureza estar com pessoas diferentes, fazendo práticas complementares e vivendo a comunidade de muitas maneiras. Então, para mim, essa prática simultânea de várias coisas tem mais a ver com a minha experiência coletiva, de trocar com as pessoas, de estar com pessoas diferentes, fazendo práticas diferentes, experimentando, transmitindo conhecimentos, ensinando coisas, do que com uma ideia de que falta alguma coisa no caminho. Não é sobre isso, é só sobre gostar de ter pessoas junto, trocar e praticar. Resumindo, é sobre ser geminiano. Exatamente. Para finalizar, eu queria que tu deixasse algum recado, assim, sei lá, para fechar tudo o que tu falou durante esse episódio. Se tiver alguma coisa para falar pra gente, esse é o momento. Quero começar agradecendo por esse convite maravilhoso de poder estar aqui compartilhando. Espero que a gente possa estar junto mais vezes, não só no podcast, mas que a gente possa, né, fazer essa ponte Fortaleza São Paulo para trocar experiência. Sim. Eu valorizo tanto isso e acho que a gente precisa se fortalecer não só regionalmente, mas coletivamente como pessoas que estão praticando isso aqui no Brasil, estão vivendo isso agora. Essa rede é tão importante, eu acho que a gente pode, espero que a gente continue nessa troca, e como eu falei, gosto muito disso. E para finalizar, eu gostaria de dizer para as pessoas que levem o seu caminho espiritual muito a sério, no sentido, como a gente estava falando agora dos grupos, etc., no sentido de experimentarem coisas diferentes, conhecerem coisas diferentes, encontrarem sua vocação. Algo que eu digo nos meus livros é que eu nunca fui um bruxo muito solitário. Como eu falei, eu entrei pro meu primeiro grupo com 18 anos, e depois que eu me desliguei, não demorou muito para me iniciar a jardineriana. Eu nunca fiquei muito sozinho, nunca pratiquei muito sem um grupo. Mas mesmo dentro de um grupo, eu sempre tive práticas pessoais. Então eu acho que o caminho, ele sempre é solitário, mesmo dentro de um grupo. Porque como a gente falou aqui, né? Quem passa pelo processo iniciático é o iniciado, não tem como outra pessoa fazer isso por você. Então o caminho sempre é solitário, o caminho sempre é entre eu e os deuses, e os meus compromissos, e o esforço que eu coloco, a dedicação que eu coloco, o empenho que eu ponho em todas as práticas, estudos, e enfim, todas as coisas que demandam um treinamento formal. Então eu entendo que o caminho, mesmo quando ele está em grupo, ele é solitário, no sentido de que ninguém pode caminhar por você. Então, caminhem, né? Caminhem, não terceirizem isso para outras pessoas, não procurem grupos e comunidades para que outros caminhem por você, mas para que vocês possam crescer juntos, tenham suas práticas pessoais, experimentem e valorizem muito a sua vocação pessoal, a sua vocação
própria, porque essa é a beleza da arte, a diversidade dos muitos caminhos, das muitas possibilidades. E quem quiser conversar comigo pode me encontrar no Instagram, no @Conversa de Bruxo Oficial. Lá tem informações dos meus livros, das atividades abertas que a gente faz. E é só me escrever por lá, que eu vou adorar conversar com as pessoas. E eu comecei um podcast também recentemente, que é o Conversa de Bruxo Podcast. A gente tem um Instagram só para divulgar as coisas do podcast, que é @Conversa de Bruxo Podcast. Ele já está no ar. A gente já tem alguns episódios no ar. Ele vai ao ar todas as segundas e quintas-feiras. Então quem quiser escutar mais sobre tudo isso que eu falei, pode ir lá para o nosso podcast. E já aproveito para te convidar, Murilo, para estar conosco no Conversa de Bruxo Podcast. Tenho certeza que vai ser muito legal para a gente continuar essa conversa toda que a gente começou aqui. Eu acho ótimo esse câmbio de informação, esse câmbio de experiências. Inclusive, fica aqui o convite para vocês virem a Fortaleza, né? Sei lá, fazer um grande sabá, fazer um evento aqui. Eu acho que a gente carece disso. E logo, logo a gente pode pensar em alguma coisa, né? Você, o Wesley, que eu sempre converso, são pessoas mais próximas, né? São super bem-vindas. E eu queria também deixar claro aqui quanto eu tô grato por esse momento, por você ter topado bater esse papo aqui no nosso podcast. E que é importantíssimo a Wicca, ela é diversa e que as pessoas são livres para escolher seus caminhos, todos os caminhos são válidos. Basta a pessoa sentir o que toca o seu coração, sentir o que toca a sua alma, escolher e seguir de forma sincera e profunda, né? Muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio, daqui a 15 dias, com mais um episódio do Torre de Observação. Tchau!